E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFJF PISM do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: Luiz e Geraldo querem estudar o movimento de projéteis. Eles fazem um experimento em que dois projéteis, A e B, são lançados de uma mesma altura e no mesmo instante de tempo, enquanto o projétil A é lançado na direção vertical para cima, com velocidade inicial de módulo igual a 2,5 metros por segundo, o projétil B é lançado com velocidade de 5 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se desprezarmos a resistência do A, podemos afirmar o quê? Vamos entender a situação para a gente poder fazer a análise. A gente tem dois projéteis, o projétil A e o projétil B, e aí esses projéteis, o que vai acontecer com eles? A gente vai ter que o projétil A ele é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Enquanto que o projétil B, a gente vai ter ele sendo lançado obliquamente com uma velocidade de 5 metros por segundo. Esses dois projéteis eles vão estar sujeitos à aceleração da gravidade, ok? E a aceleração da gravidade vai valer 10 metros por segundo ao quadrado e vai apontar para baixo. O projétil B, por ele ser lançado obliquamente, ele vai fazer um ângulo com a horizontal de 30 graus que o exercício informa. Então, olha só, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou decompor o vetor da velocidade inicial aqui do VB para a gente encontrar as componentes, né, na vertical e na horizontal para a gente fazer uma análise melhor. Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó, VB, e aí eu vou decompor esse vetor. Decompondo esse vetor, a gente vai ter uma componente na horizontal, que a gente vai chamar de VB em X, e aqui na vertical a gente vai ter o VBY, tá? Só que essa aqui é a velocidade inicial, tá bom? Eu não coloquei que era inicial, mas é inicial porque foi no início do lançamento. O ângulo vai estar aqui, ó, um ângulo de 30 graus. E aí a gente pode dizer o seguinte: o valor de VBX, ele é uma parte de VB, e aí a gente pode dizer que ele está com o ângulo de 30. E eu vou escrever dessa forma. Enquanto que o VBY, ele também é uma parte de VB. Só que ele está sem o ângulo de 30. E aí a gente bota aqui o seno. É uma forma rápida da gente decompor os vetores sem precisar fazer trigonometria, tá bom, gente? Agora eu vou substituir esses valores. O valor de VB, o valor de VBX vai ser o valor de VB, que nesse caso vai ser 5, que ele fornece no problema, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. A gente pode deixar assim ou fazer essa divisão. E isso vai dar para a gente 2,5 raiz de 3 metros por segundo. São os dois valores possíveis da velocidade no eixo X. Agora, a gente vai decompor e calcular o VBY. VBY vai ser VB, que vale, nesse caso, 5 vezes o seno de 30, que é metade. E aí a gente vai ter 2,5 metros por segundo. Agora a gente vai conseguir fazer uma análise muito mais profunda desse problema, porque a gente decompôs esse vetor de velocidade inicial aqui do B e a gente pode reescrever isso da seguinte maneira, olha só. A gente vai ter aqui o VBX e a gente tem na vertical um VBY. Esse VBY, né, a gente descobriu que o valor dele é 2,5. Enquanto que o VBX, gente, ele vale 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Ok? Eu estou escrevendo dessa forma porque a gente já vai conseguir fazer uma análise melhor daqui a pouquinho. Olha só. O que a gente precisa saber agora que a gente fez essa decomposição? O movimento do B,
ele vai acontecer na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. E esses movimentos são independentes entre si. Na vertical, tanto A quanto B, eles têm o mesmo valor de velocidade, eles são lançados ao mesmo tempo e da mesma altura. Quem diz isso pra gente, Luiz? Quem diz isso pra gente é o enunciado. Ele fala aqui, ó, o projétil A é lançado para cima, e eles são lançados no mesmo instante e da mesma altura. A gente até grifou isso aqui. Beleza. Então, as características de A e B na vertical vão ser exatamente as mesmas. Com isso, a gente já consegue eliminar umas opções. Quais opções? Vamos lá. A letra A fala, o projétil A irá chegar na altura máxima antes do B. Bem, por que isso não é verdade? Porque a velocidade deles é a mesma, eles estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade e eles estão na mesma altura, então as informações são idênticas. Não tem como o projétil A chegar antes do projétil B. Você até pode calcular, né, o tempo para a altura máxima, que pode ser calculado pela expressão da função horária. Aí você vai jogar o valor da velocidade final, da inicial, da aceleração e do tempo. Não vai chegar em outro resultado que não seja igual, até porque esses valores de velocidade são os mesmos. Que a gente precisa entender que na altura máxima, o valor da velocidade na vertical é 0, tá bom? Então, a letra A está eliminada já. A letra B, ele fala, a altura máxima alcançada do projétil A é maior que a altura máxima alcançada pelo projétil B. Quando a gente falar em altura máxima, a gente pode analisar a expressão, né? Deixa eu apagar isso aqui porque está no lugar errado, mas vamos lá. A altura máxima pode ser calculada pela equação de Torricelli. E aí, para calcular a altura máxima de A, a gente vai ter o seguinte, a velocidade final de A vai ser 0, velocidade inicial de A ao quadrado, que ele deu lá que é 2, mais 2 vezes a aceleração da gravidade. E nesse caso, pela gravidade estar contra o movimento, a gente vai colocar ela como negativa. E aqui o ΔS, a gente vai colocar esse ΔS como a altura máxima, né? Vou chamar ele de Hzão. Essa aqui vai ser a altura de A. A altura de B vai ter o mesmo princípio. Vai ser 0 ao quadrado, né? Aqui também é ao quadrado, mas não faz diferença. Velocidade inicial de B, só que no eixo Y, porque a gente está analisando o movimento na vertical, ao quadrado, mais 2 vezes menos G, vezes a altura de B. Também porque o B está subindo inicialmente. Observa, o G é o mesmo para os dois. A velocidade inicial é a mesma para os dois. Então, a altura tem que ser a mesma também. Letra B está incorreta. Você já podia ter desconfiado disso quando eu falei da letra A, mas tudo bem, se você não desconfiou, não tem problema nenhum. A letra C, ele pede o alcance horizontal de B. E aí existe um jeito muito tranquilo de da gente fazer esse cálculo do alcance, que é o seguinte, o alcance vai ser velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2θ sobre G. Luiz, e se eu não lembrasse dessa expressão? Existe um outro jeito, você ia ter que calcular o tempo de voo, aí depois você ia calcular o alcance através da expressão da velocidade de média. Aí o tempo de voo você calcularia pela função horária da velocidade, né? Você ia usar o V igual a V0 mais AT. Só que vai ficar um pouco longo se eu fizer isso na resolução. Então, eu vou fazer pela expressão do alcance horizontal e você tenta fazer aí. Qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. O alcance, como que a gente vai calcular esse alcance, né? Vai depender da velocidade inicial de B. Essa velocidade inicial não é das componentes, é da velocidade que ele deu mesmo, que nesse caso é 5. Então, vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, vezes o seno de 2θ, que nesse caso, o seno de 2θ vai ser o seno de 2 vezes o ângulo de 30, sobre a gravidade, que vale 10. E aí a gente pode fazer o cálculo. Vamos lá, 5 ao quadrado é 25. Vou escrever aqui, ó, 25 dividido por 10, vezes o seno de 2 vezes 30. O seno de 2 vezes 30 é o seno de 60. Agora a gente vai calcular esse alcance aí. Esse alcance vai ser 25 sobre 10
pode dar uma simplificada, né? Já vamos botar aqui que a gente vai simplificar por 5 em cima e 5 embaixo, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E aí, ó, vamos lá, ó, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. A gente vai ter o quê? Esse alcance vai ser 5 dividido por 5, vai ser 5. Sobre 10 dividido por 5, 2. Vezes raiz de 3 sobre 2. Então, isso, na verdade, vai dar 5 raiz de 3 sobre 4 metros. Agora que a gente achou esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e ver qual é a resposta, né? A letra C não está batendo. A gente achou outro valor. Letra D fala o seguinte: a velocidade do projétil em sua altura máxima possui esse valor aqui. O que a gente precisa lembrar? Na altura máxima, né, o corpo B ele vai se deslocar e vai chegar aqui na altura máxima. Na altura máxima, ele vai ter que VY vai ser 0. E só vai existir a componente em X. Então, na altura máxima, o que vai acontecer? O valor da velocidade de B vai ser igual à sua componente horizontal, porque a componente vertical vai ser 0, porque depois ele começa a descer. Ele sobe, 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 chega no ponto mais alto e depois ele começa a descer. Com isso, o valor de VB tem que ser igual a VBX, e o valor de VBX a gente calculou. Olha aqui, vê se não bate com o que a gente calculou. Dessa forma, a gente vê que o gabarito é a letra D. Ela está certa. Agora a letra E. Por que a letra E está errada? Observa o seguinte, ó, a letra E fala: em um certo instante de tempo após o lançamento e durante o seu voo, o projétil A poderá ter uma velocidade maior que a velocidade do projétil B. Observa o seguinte, o projétil A é lançado com 2,5 para cima. O projétil B é lançado com 2,5 para cima e com 5 raiz de 3 sobre 2 para a direita. Eles estão associados à mesma aceleração e essa aceleração é constante. Então, o decaimento da velocidade deles é o mesmo. Pô, Luiz, e o que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade de A na vertical vai cair igual à velocidade de B na vertical. Então, a velocidade de A sempre vai ser menor do que a velocidade de B. Luiz, mostra isso para mim direito. Vamos lá. Na altura máxima, a velocidade na vertical de A, né, a velocidade de A vai ser 0 na altura máxima. E a velocidade de B, o eixo vertical vai ser 0 também. Só que ainda existe o eixo horizontal. Então, no ponto mais alto, que é onde vai existir a menor velocidade possível, justamente porque uma das componentes se anula, a gente vai ter que o valor de VB vai ser maior que 0, enquanto que VA vai ser 0. Então, observando, a gente tem o seguinte, se no começo, né, no ponto de início, a velocidade de B já é maior que a de A, e no ponto mais alto, onde tem as menores velocidades, a velocidade de B continua sendo maior que a de A, pelo fato de ser um movimento uniformemente variado, onde a aceleração é constante, a gente pode afirmar que a velocidade de A sempre vai ser menor que a velocidade de B. Então, a letra E se faz errada também, tá bom? Ela é um pouquinho complexa de ver, se você estiver inseguro, faz as continhas, vai jogando V igual a V0 mais AT, vai substituindo os valores, calcula os tempos. Bem, dá uma explorada nesse exercício, porque ele é bem rico. E aí tu me diz se ficou claro, se não ficou claro, qualquer dúvida escreve aqui nos comentários. Olha só, gente, então a gente vai ficando por aqui, ó, essa é a resolução do problema. Eu vou dar uma reduzida no tamanho da solução para vocês poderem ver com mais clareza o que a gente fez aqui. Tem uma parte aqui que ficou repetida, mas não tem problema nenhum. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!